você ouve essa palavra hebraica específica, parece que o ouvido dá aquela tinida. Arca, tim! Eu já ouvi essa palavra. E você só terá ouvido essa palavra quando Deus contou para nós a respeito de Noé. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que Deus novamente age aqui, trazendo uma pessoa que Ele mesmo usará para proteger, para salvar, para continuar com o seu povo. E essa pessoa escapa da morte nas águas. E essa pessoa escapa da morte nas águas mediante uma arca, que é calafetada, que é trabalhada e vedada com piche e com betume. Você começa a olhar aqui então e enxergar as semelhanças do agir de Deus na vida de Noé com o agir de Deus na vida de Moisés. Quando você lê o texto de Gênesis, você vê que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E isso está muito bem explicado lá no capítulo de Gênesis, o capítulo 6, verso 8. E quando nós lemos em Êxodo 2:2 que Moisés era um menino belo, e segundo a explicação dada por Estevão, Moisés era belo aos olhos de Deus, você vê que Noé achou graça aos olhos do Senhor, Moisés achou graça aos olhos do Senhor. Noé sobreviveu a águas que mataram ao povo da sua época. Moisés sobreviveu às águas do Nilo que mataram os meninos da sua época. Noé foi protegido numa arca calafetada com betume. Moisés foi protegido numa arca calafetada com betume. Ou seja, não é preciso constar no relato de Êxodo capítulo 2 que foi Deus quem fez isso. Precisa? Não precisa. Como eu posso olhar as cadeiras e dizer quem foi que arrumou, porque o jeito como elas estão arrumadas me conta isso. Quando eu escuto a ideia de alguém que achou graça aos olhos de Deus, que foi preservado de águas da morte, num cesto calafetado com betume, eu penso, quem é que está fazendo isso? E a resposta é, Deus. Então nós podemos avançar na leitura agora, enxergando mais do que aquilo que está, obviamente, escrito. Não estamos vendo apenas os fatos, mas vendo o seu significado. Aí o verso 4 diz assim: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Nós sabemos que Moisés teve 2 irmãos mais velhos, Miriam e Arão. E algumas pessoas chegam a duvidar da veracidade do livro do Êxodo, porque na cabeça delas Arão deveria ter sido jogado no rio Nilo. Não era para Moisés ter um menino, um irmão mais velho, ele deveria ter morrido. Mas isso só significa que quando Moisés foi poupado, fazia pouco tempo que o decreto de Faraó para jogar os meninos no rio Nilo tinha sido dado. Ou seja, Arão era mais velho do que o decreto. Só isso. É simples demais a solução. Mas a irmã Miriam foi então acompanhar o cesto. Veja que os filmes, principalmente os filmes da Disney, onde você vê o Moisés colocado no cesto, aí passa um crocodilo e tenta dar uma abocanhada e não consegue, aí vai um hipopótamo, isso é ficção. Cuidado você crente que não vem no estudo bíblico e fica assistindo novela da Record pela televisão e acha que fez devocional. Uma coisa não substitui a outra. Eu já recebi perguntas de gente com cargo alto na igreja dizendo: pastor, eu não sabia que a irmã de Moisés, que a irmã de Joquebede tinha uma loja de tapete. Não, isso não está na Bíblia, isso só está na novela que você está assistindo. Não faz isso não. Vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. O que está acontecendo aqui? Você vê aqui, que a irmã ficou para observar o que estava acontecendo. E a filha de Faraó desceu para se banhar. Veja, verso 3 diz que o cesto foi colocado no carriçal à beira do rio. A mãe não jogou o menino na correnteza. Ela colocou o menino em cima da água, mas numa água calminha de tudo. Uma água tão calminha que quando a filha de Faraó desceu para tomar banho, ela encontrou o cesto paradinho ali. Ok? Não teve essa ideia de barcos passando e chacoalhando a água, aí o cesto vai para lá, e o cesto vai para cá, e 3 quilômetros para baixo do rio. Não, no lugar em que o cesto foi colocado, o cesto ficou. Tanto é que uma menina de cerca de 10 anos de idade, Miriam, conseguiu ficar ali espiando para ver o que ia acontecer com o irmão dela. E aqui nós temos uma questão importante. Joquebede confia em Deus, Joquebede faz uma arca e coloca o seu filho sobre a água. Quem sabe Joquebede tinha consciência disso.
Deus já salvou Noé numa arca em cima da água, quem sabe ela salva meu filho, Deus salva meu filho também. Não sabemos. Mas o fato é que Miriam fica ali olhando. E a filha de Faraó desce para se banhar no rio com as suas donzelas. E ela vê o cesto e envia a sua criada e toma. Quando ela abre, verso 6, ela vê a criança e o menino chorava. Ela teve compaixão de Moisés e disse: este é menino dos hebreus. Há algumas coisas muito curiosas aqui também. Deus gosta muito de reversões dramáticas. Deus gosta de virar o jogo, sabe? Você já assistiu um jogo de futebol em que o seu time estava ganhando, fez 5-0 no primeiro tempo, e o segundo tempo, mesmo que tenha virado 8-0, já não foi emocionante? Foi 8-0. Mas você já assistiu algum jogo de futebol em que o seu time perdeu de 4-0 no primeiro tempo, e depois virou para 5-4 no segundo tempo? Não ficou mais emocionante? Pois é, Deus faz assim também. Deus muitas vezes quer que nós entendamos que não importa qual seja a situação, Ele fará o jogo se reverter. E Ele vai usar inclusive ironias nesse processo. Isso começa no livro de Gênesis. Como? Deus cria o homem e a mulher. E a mulher cai na tentação de Satanás e come do fruto proibido e dá ao seu marido. Por onde foi que o pecado entrou? Entrou através da sedução da mulher. E aí então a mulher e o homem, agora caídos, se fizeram amigos de Satanás. Confiaram mais em Satanás do que em Deus. Deus então diz assim: eu não vou deixar vocês serem amigos. E Ele coloca inimizade entre o homem e sua mulher e a serpente. Serpente, você não vai levar os dois para o seu time, são meus. Só que o pecado entrou através da mulher. Pois o pecado será vencido através da mulher. Porque um descendente dela, um descendente que será gerado por mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. E é assim que nosso Senhor Jesus Cristo nasce de Maria, sem a participação de um homem para a sua geração. E agora a mulher Eva, que colabora para a entrada do pecado no mundo, tem uma participação na solução do problema do pecado, porque outra mulher, Maria, gerando um descendente perfeito, dá origem àquele que vai vencer o problema do pecado. É a reversão. Bom, como é a reversão aqui? A reversão aqui é que quem é que está tentando matar os meninos dos hebreus? É o faraó. E quem é que vai criar o homem que vai acabar com a raça do faraó? A filha do faraó. Você percebe Deus agindo com ironia? Dentre tantas pessoas no mundo para criarem Moisés, Deus fala: não, eu quero o faraó. Quando é a mulher quem contribui para que o pecado surja, Deus diz: é a mulher que eu vou usar para que o pecado acabe. Quando é Faraó que contribui para o extermínio dos judeus, Deus diz: é o Faraó e a casa dele que eu vou usar para gerar e criar o libertador. Melhor dizendo, para criar e educar o libertador. Você percebe? Mais uma vez estamos vendo o DNA de Deus na narrativa. Deus ama essas inversões. E veja, o que acontece neste cenário? Os meninos hebreus estão sendo mortos pelo faraó. Mas o faraó vai criar na casa dele o Moisés, e na 10ª praga, o Moisés vai matar todos os meninos mais velhos dos egípcios. Você já tinha pensado nessa inversão? Você já parou para pensar como Deus virou o jogo? Ah, então o faraó vai matar meninos hebreus? Pois ele vai criar na casa dele o hebreu que vai liderar o povo em direção à liberdade e que vai instituir a 10ª praga a meu comando, e os meninos dos egípcios é que vão morrer. Mas como é que os meninos dos hebreus morriam? O que é que o faraó mandou fazer? Primeiro ele mandou as parteiras, mas as parteiras não atenderam. Então ele mandou jogar os meninos no rio Nilo, assunto do nosso sermão da semana passada. E agora? Agora Deus diz assim: pois faraó gosta de ver criança morrendo afogada, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou afogar o faraó e o exército dele inteirinho no mar vermelho. Você consegue perceber, portanto, que Deus não está deixando nada que seja feito contra o seu povo sem a devida retribuição,
E uma retribuição que é uma inversão irônica de papéis. Quando nós pensamos que está tudo perdido, Deus aparece e reverte tudo, absolutamente tudo. E é assim que nós temos que ler essa história. Note você, o nome de Deus não está sendo diretamente enfatizado aqui. E eu já li aqui vários versículos do início do capítulo 2 do livro do Êxodo, e a palavra Deus ou Senhor não apareceu em nenhum momento. Mas quando a gente começa a olhar o jeito como as circunstâncias foram arranjadas, você percebe o DNA de Deus em cada providência que é tomada? Você não precisa que seja dito que foi Deus que fez isso, para você saber que foi. Por quê? Porque foi da tribo de Levi. Porque foi através de uma arca calafetada com betume. Foi uma criança que escapou da água, que ao invés de afundar na água do julgamento de Deus, como aconteceu com toda a humanidade nos dias do dilúvio, saiu da água com vida, para trazer libertação ao povo de Israel. Foi assim que Deus agiu com Noé. Noé sai da água e estabelece uma aliança com Deus. Deus estabelece com ele uma aliança dizendo: eu vou preservar o céu e a terra, e não vou tornar a inundar o mundo com o dilúvio. Noé, está lá nas nuvens o meu arco, sinal de que eu não vou agora mais guerrear com a humanidade em juízo assim. Eu vou preservar as condições até que meu filho venha, para eu salvar o meu povo escolhido. Ou seja, Noé sai da água, Noé sai da arca, e Noé recebe de Deus uma aliança e uma promessa de que o mundo vai durar até o final, quando não mais julgado por água, mas agora julgado pelo fogo, ele vai estabelecer novo céu e nova terra. Não é isso que acontece com Moisés aqui? Moisés sai da arca, Moisés sai da água, ele recebe de Deus uma nova aliança, a aliança da lei no Monte Sinai, quando Deus entrega a ele as tábuas da lei, entrega o sinal do sábado, o dia santo, que seria guardado como sinal do pacto entre Deus e o seu povo, e então você percebe a semelhança. Tanto Noé quanto Moisés saem da água, tanto Noé quanto Moisés saem da arca, tanto Noé quanto Moisés têm uma aliança que Deus estabelece com eles. Só tem um problema. O pecado se manifesta logo em seguida. Noé sai da arca, Deus estabelece com ele a aliança, e o que acontece logo a seguir? Ele planta uma vinha, bebe o vinho, fica bêbado, fica nu, e o irmão dele, e o filho de Noé, Cã, zomba e desrespeita o próprio pai. Ou seja, Deus agiu, tirou alguém da água, pela arca, estabeleceu uma aliança com ele, mas isso não foi o suficiente. O pecado ainda está lá. Aí então Deus age novamente por meio de Moisés, tira da água, através da arca, um novo mediador, e estabelece com ele uma nova aliança, e então Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei. E o que acontece? O povo adora a Deus, adora ao bezerro de ouro. O pecado ainda está lá. Então o que você vê? Você vê a ideia de que sair da água, da morte que a água poderia representar, para a vida, e ter uma aliança estabelecida com Deus, é algo que Deus está repetindo neste processo, mas não é algo que Noé conseguiu finalizar, nem algo que Moisés conseguiu finalizar, é algo que Jesus haverá de finalizar. E como é que funciona isso? Bom, Jesus escapou da morte que um rei queria dar a ele, Herodes. Jesus escapou pelo Egito. Jesus atravessou as águas do Rio Jordão quando foi batizado. E é curioso que tanto Pedro quanto Paulo falam a respeito destas coisas e do dilúvio como um batismo. E falam inclusive da travessia do Mar Vermelho, onde os soldados de Faraó foram afogados, como um batismo. E a ideia de batismo que eles dão, portanto, tanto no dilúvio quanto no Mar Vermelho, é que o batismo, a água do batismo, afundou os inimigos de Deus e trouxe à vida os amigos de Deus. Ela afundou os inimigos de Deus no dilúvio, ela afundou os soldados de Faraó no Mar Vermelho, mas ela trouxe Noé e ela trouxe Moisés. E assim, a Escritura nos convida a sermos batizados em Cristo. Quando em Romanos capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo nos diz que quando nós somos batizados, nós morremos, a nossa velha natureza, ela é sepultada com Cristo nas águas do batismo. E então nós ressurgimos da água
para uma nova vida e uma nova aliança que temos com o Senhor Jesus, estabelecida por meio do seu sangue. Essa sim é definitiva. E por que eu estou contando isso? Porque eu queria conversar com você que não se batiza. Eu quero conversar com você que é um amigo do Evangelho, que acha muito boa essa coisa de vir na igreja, mas que não precisa passar pela água, não. Deixa eu contar um negócio para você. Deus trabalha com água, viu? Ele trabalhou com água. E ele disse assim: eu afundei na água o mundo dos dias do dilúvio. Eu afundei na água os soldados de Faraó. Eu tirei da água Moisés. Eu tirei da água Noé. E aqueles que são meus vão afogar na água o velho homem. Vão morrer juntamente com o meu filho Jesus Cristo. Isso será simbolizado na água do batismo. E quando eles saem da água do batismo, como Moisés saiu da água do Nilo, como Noé saiu da água do dilúvio, você sai para uma nova vida e uma nova aliança comigo estabelecida no meu sangue. Você acha que é uma questão de escolha, que é uma questão de opção, de preferência, passar pela água do batismo? Você precisa ler a Bíblia com todas as suas camadas. Você precisa ler que em Êxodo capítulo 2, nessa história que, pastor, que viagem que foi essa? Como é que o senhor saiu de um menino num cesto para mandar eu me batizar? Eu acho que deu para você entender. Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. Então, cuidado, quando você diz: Deus, eu me relaciono com o Senhor, mas é nos meus termos. Esse negócio de água não é para mim, não. Olha, não tem jeito. Ou você vai ficar embaixo da água morto, ou você vai ficar para cima da água, ressuscitado com Cristo para uma nova aliança. Não dá para ficar sequinho. Tem que passar pela água. Ou a água do batismo, ou a água do dilúvio do Mar Vermelho. Escolhe. Essa é uma questão importante. Mas vamos seguir. A filha de Faraó então diz: esse é o menino dos hebreus. Como é que ela soube que Moisés era hebreu? Bom, primeiro que nenhum egípcio ia ficar deixando um filho em cima, né, de um cesto, em cima da água na beira do rio. Mas provavelmente porque Moisés estivesse circuncidado, carregando, portanto, no seu órgão genital aquela cirurgia que atestava que o povo de Israel tinha um pacto com o seu Deus, que incluía a descendência. Deus disse a Abraão: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é? Ele é o Deus da sua descendência. E então, quando Deus estabelece um sinal, e Deus gosta de marcar o seu povo com sinal, nós acabamos de falar sobre isso, Deus então diz: você vai circuncidar todo o macho, você vai marcar no órgão reprodutor os meninos, para que eles saibam que eu sou o Deus deles e da descendência deles. Quando a filha de Faraó pega aquela criança formosa, que achou graça aos olhos de Deus, e olha para aquele menino circuncidado, ela diz: é filho dos hebreus, e ela tem compaixão dele. O que é curioso, porque aqui nós já temos também mais um prenúncio. Deus coordena o que acontece no coração de todas as pessoas no mundo. O coração do rei está nas mãos de Deus. A gente não precisa ficar com medo do que vai acontecer com o mundo, com as eleições nos Estados Unidos, com a guerra na Ucrânia, com o Brasil, porque o coração dos reis está na mão de Deus. E o que aconteceu com o faraó quando Moisés diz: é para libertar o meu povo, para que meu povo me sirva? Deus endurece o coração de Faraó quando é o momento que lhe convém. No entanto, aqui é ao contrário. Deus amolece o coração da filha de Faraó. Ou seja, nosso Deus é o Deus de todas as circunstâncias. Ele é o Deus da água, Ele é o Deus do betume, Ele é o Deus da arca, Ele é o Deus da matança de meninos, Ele é o Deus do coração amolecido, Ele é o Deus do coração endurecido. E então a filha de Faraó vê a criança e Miriam aparece. Espertinha Miriam. Ela viu a filha de Faraó lá e já apareceu. Que presença de espírito para uma menina de 10 anos de idade. A filha de Faraó diz: vou criar como se fosse meu. Uma rebelião clara à ordem do seu pai. Era para matar o menino e ela resolve desobedecer o próprio pai. E aí, então a Miriam aparece e diz assim: a senhora quer que eu peça para uma hebreia cuidar dessa criança para a senhora?
Por quê? Porque, obviamente, a filha de Faraó não deveria ter um filho pequeno a essas alturas, ela não estava preparada para amamentar, os seus hormônios, já que ela não havia gestado nenhuma criança em seu ventre, não estavam preparados para que ela lactasse ou produzisse leite. A senhora quer que eu chame uma mulher que amamente essa criança? Ela fala, pois não. E a Miriam então vai levar o Moisés para ser criado pela própria mãe. Ah, Faraó, você acha que você vai impedir que um menino que achou graça aos olhos de Deus seja criado pela sua própria mãe no Egito? Você não entendeu nada, você ainda vai pagar o salário dela para fazer isso. Essa é a inversão de Deus, meus irmãos. Esse é o Deus em quem nós cremos. Pois Joquebede recebeu o salário direto do Faraó para fazer o que o Faraó proibiu. Você está entendendo aqui o negócio? É disso que se trata essa história. E aí então, o menino vai crescer lá na casa de Joquebede, com seu pai Anrão, nós sabemos o nome dele também. E quando ele já era grande, ele foi trazido a Faraó e passou a ser filho de Faraó. O curioso aqui é que a filha de Faraó chama o menino de Moisés e diz, por que das águas o tirei? E é fato, a jogada aqui da filha de Faraó foi impressionante. E essa foi uma das coisas que eu aprendi estudando esse texto essa semana. O nome Moisés pode ser interpretado tanto na língua egípcia quanto na língua hebraica. Na língua hebraica significa tirado de. E nós conhecemos bem esse significado. A filha de Faraó resolve dar a Moisés o nome Moshe, porque foi tirado da água. Só que a gente sabe disso ouvindo o relato de Moisés, que está escrevendo em hebraico para contar a sua história para o povo hebreu. Mas você já parou para pensar que aquela mulher precisava justificar a presença de um hebreu dentro da corte egípcia? E que Moisés foi criado como egípcio, e Moisés passou a ser filho da filha de Faraó, e ele estava dentro do palácio de Faraó? Ele precisava de um nome que fosse egípcio. Você conhece algum nome de faraó egípcio? Eu vou te dar alguns, e vê se você repara na semelhança. Ramsés. Moisés. Percebeu que tem Moisés dentro de Ramsés? Tutmoses é o nome de faraó. Tutmoisés. Amoses. Moisés. Você sabia que o nome Moisés é um nome que costumava ser um sufixo do nome dos faraós? E que quer dizer filho de. Ramsés quer dizer filho de Ra, o Deus, Sol. Então ela dá para Moisés o nome de filho de, mas não coloca nome de ninguém. Então ele fica meio na obscuridade. Mas o nome dele é, ao mesmo tempo, egípcio e hebraico. E ele então está ali. Qual será a identidade que Moisés haverá de escolher? Passa o tempo. Ele é criado em toda a sabedoria egípcia. A gente vê isso lá no discurso de Estevão, em Atos capítulo 7. Nós vamos ver que Deus vai fazer o faraó pagar a escola particular para Moisés. Para que o Moisés, quando chegar a hora, escreva a história da derrota do faraó com letra bonita. Não é irônico? Quem é que vai ensinar toda a arte, toda a ciência, todas as coisas para o Moisés? O faraó. Inclusive a arte da guerra, inclusive a arte do combate. Nós não temos condições de estabelecer com certeza, mas alguns historiadores antigos disseram que Moisés se destacou como general de Faraó. É só uma possibilidade. A tradição é muito posterior aos dias de Moisés. Mas não seria um grande problema. E aí então, o Faraó paga escola particular para Moisés. Que ironia, novamente. E agora então, quando Moisés tem cerca de 40 anos de idade, ele já é homem, ele sai a seus irmãos, estou no verso 11 do capítulo 2, e vê os seus labores penosos. E ele vê que um certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Moisés até então tinha sido treinado, preparado, educado, mas agora ele vai até o seu povo. E a maneira como o texto está registrado aqui, nos sugere que Moisés tem plena consciência de quem ele é. Moisés tem plena consciência de qual é o seu povo, porque é exatamente essa expressão aqui, um do seu povo. Ele está no Egito, mas ele não é egípcio. O seu nome pode parecer Ramsés, Tutmoses, mas ele é Moshe,
tirado da água. E agora então ele vê um hebreu sendo espancado. E naquele momento, ele é forçado a tomar uma posição. De que lado você está, Moisés? E ele claramente adota a posição correta de se tornar aqui alguém que se identifica com o povo hebreu. Nós lemos a história aqui e não temos todos os detalhes. É Estevão quem vai nos explicar, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Atos capítulo 7, como nós lemos, que Moisés vê um hebreu sendo tratado com injustiça, e que agora ele se apresenta como um vingador. Não é necessariamente que Moisés dá vazão à sua violência ou sua ira reprimida aqui e sai matando egípcios de graça. Não, ele sai contendo a ira injusta de um egípcio para com um hebreu. E nesse processo, esse egípcio é morto. E aí então Moisés tenta esconder a situação e ele ainda acredita, e isso quem vai nos dizer é Estevão, que o povo está entendendo o que está acontecendo. Ele ainda acredita que os seus irmãos hebreus, vendo, olha, lá no palácio tem um que é do nosso povo. Quem sabe um dia Deus vai usar esse tal de Moisés para nos libertar aqui da escravidão. E o Moisés está consciente disso e identificado com o povo hebreu. Mas quando surge a primeira oportunidade, em que ele inclusive mata um egípcio para defender um hebreu, e ele ainda tenta manter isso em segredo, e no dia seguinte ele vai apartar a briga de dois hebreus, o hebreu que está espancando o seu irmão diz assim: você está pensando que é o que aqui na fila do pão, amigo? Você não é nada. Você vai querer fazer com a gente como fez com aquele egípcio? E com isso, o hebreu está dizendo: você fica quieto e não se mete aqui entre nós, porque nós não reconhecemos a sua liderança, e se você ficar falando muita coisa, a gente vai correndo para contar para o faraó em que time que você está tentando jogar, e você vai ver que a sua mordomia vai acabar imediatamente. E é então que Moisés se assusta, não apenas porque o que ele fez foi descoberto, mas porque os seus irmãos o recusaram. E agora, porque os seus irmãos o recusaram, ele precisa fugir. E ele então é enviado para longe. Você já ouviu na sua Bíblia a história de algum libertador que vai ser importante no Egito, mas que os irmãos vão recusar e que ele vai para longe? Você está vendo o DNA de Deus aí? Você percebe? E sabe o que é mais curioso? Quando Moisés foge, ele vai para um território estrangeiro. E indo num território estrangeiro, como nós vamos ler daqui a pouco, ele chega na beira do poço e encontra uma esposa e casa. Você já viu alguém que, sendo recusado pelo seu povo e tendo inimizade com os seus irmãos, foi para algum território estrangeiro e na beira do poço arrumou esposa? Você percebe o DNA de Deus aqui novamente? Nós vemos que o apóstolo João diz assim: Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E o apóstolo Paulo então vai dizer: eu estou pregando o evangelho para os judeus, mas os judeus não querem saber. Ele bate a poeira do sapato. É como se ele batesse o pé assim, dizendo: ó, não quero levar nem a poeira dessa miséria dessa terra aqui que não quer saber de Jesus comigo. Estou indo embora e vou pregar o evangelho para os gentios. Como é que João conta disso? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Será mesmo que eu posso ler a Bíblia e a história do Êxodo dizendo: Deus só queria salvar o povo de Israel? E a resposta é claro que não, porque o povo de Israel recusou Moisés. Moisés foi até Midian e chegou lá, o sacerdote de Midian tratou Moisés bem, e ele casou e fez família lá, e todo esse povo está no céu esperando a gente chegar. Mas o que é mais curioso é que o DNA de Deus se manifesta ainda mais. Como? Abraão disse assim: Eliezer, meu servo, possivelmente tenha sido Damasceno Eliezer, né? Vai até a minha família e busca uma esposa para o Isaac. Quando ele vai lá, o homem ora e diz assim: Senhor, me ajuda para que a esposa que der água para os animais, a moça que der água para os animais, que seja a noiva do filho do meu patrão. E a Rebeca dá água para os camelos. Lembra da história? O que aconteceu aqui com Moisés? Ele deu água para os camelos das filhas, para o rebanho de Jetro, que estava sendo levado ao poço pelas filhas.
E o Jacó, onde foi que ele encontrou a Raquel? Na beira do poço. Mas tem um outro maior do que Jacó, porque Jacó falhou. Tem um outro maior do que Isaac, porque Isaac falhou. Tem um outro que carregou todas as promessas de Deus e que na beira do poço falou assim: vamos falar de marido? Vai buscar o teu marido e vem cá. E ela fala: não, eu tenho que admitir para o senhor, a minha situação conjugal está uma porcaria. E aí então ele fala: pois é, eu vim buscar adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. A mulher samaritana que Jesus encontra na beira do poço. Esse é o DNA de Deus, mostrando para nós tantas coisas aqui. Deus vai libertar o seu povo através de um mediador que não vai ser inicialmente bem recebido pela sua própria nação. Bom, isso aconteceu com José, não foi? Pois é, mas e depois? Teve um tal de Davi? Não teve? Que não foi bem recebido pelos seus próprios irmãos, que foi rechaçado. E Davi inclusive escreve o Salmo 2 para dizer assim: vocês precisam beijar o ungido do Senhor e se curvar diante dele. Quem recebe o ungido do Senhor é bem-aventurado. E então você vai ver o Senhor Jesus sendo recusado, sendo traído, sendo rejeitado. Judas Iscariotes o vende por moedas de prata, como fizeram com José. E então você vai olhando e vai dizendo assim: peraí, essa história tem camada demais aqui. Essa não é a história só de um menininho que Deus tirou da morte num cesto calafetado com betume, e que daí ele cresceu no palácio egípcio, e depois ele tentou ajudar os irmãos, e aí ele fugiu, e aí ele foi para a beira de um poço, casou e tudo bem. Essa é a história de Deus preparando todo o cenário para dizer o que nós cantamos: Jesus é o centro de tudo o que há. O Filho de Deus vai cumprir aquilo que Jacó casando com a Raquel na beira do poço não conseguiu, que Isaac casando com Rebeca, que o servo de Abraão foi buscar na beira do poço, também não conseguiu, que José rejeitado por seus irmãos não conseguiu finalizar, que Davi rejeitado por seus irmãos não conseguiu finalizar, que Noé escapando das águas numa arca calafetada não conseguiu finalizar. Essa não é a história de Moisés. Essa é a história de Deus dirigindo todos os elementos do mundo para Cristo. E é por isso que nós precisamos enxergar Jesus Cristo aqui. E o que vai acontecer? O povo vai ser retirado da escravidão e vai ser levado para a terra da liberdade, numa prefiguração daquilo que Cristo fará de maneira cabal, final, definitiva. Ou seja, meus irmãos, a gente nem precisa ver a descrição: o Senhor fez isso, Deus fez aquilo. É só a gente ler a Bíblia toda e falar assim: esse é o jeito de Deus fazer as coisas aqui, ó. Eu estou vendo o tempo todo. Em cada detalhe aqui, Jesus está aparecendo. É claro que a gente precisa de alguma ajuda. Eu estou vendo a cara de alguns de vocês e estou vendo assim: como é que eu li a Bíblia 20 anos e não enxerguei esse negócio? Eu passei por isso a semana inteira, de segunda a sexta. Cada livro que eu lia, eu parava e gravava um áudio e anotava e falando: meu Deus, como o Senhor é rico na profundidade da sua história. Como isso aqui tem camadas e camadas de significado que eu por muitas e muitas vezes passei por elas sem perceber. E aqui então, meus irmãos, nós podemos entender tanta coisa. Eu queria encerrar a minha palavra dizendo a você: nós vamos estudar a história do Êxodo, mas nós não podemos achar em momento nenhum que essa é uma história sobre Moisés. A Bíblia não foi escrita para contar a história de Moisés, ela foi escrita por Deus para contar a história de Deus. Deus compartilha seus atributos. Ele é amor e permite que nós amemos uns aos outros. Deus é justiça e Ele permite que tenhamos uma consciência que sabe o que é certo ou errado. Deus compartilha muitos dos seus atributos, mas tem coisa que Deus não compartilha. E uma delas é a sua glória. A glória é só dele. Bom é só Ele. Digno é só Ele. E nós não podemos aqui então ler este texto pensando que o herói da história é Moisés. Nós não podemos ler esse texto pensando em tomar atitudes semelhantes à de Joquebede, embora devamos fazê-lo. Em tomar atitudes semelhantes à de Moisés, que se identificou com seu povo, embora devamos fazê-lo. Mas nós devemos ler essa história dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor, que é o herói de todas as coisas, me salvou.
O Senhor que é prefigurado aqui de tantas e tantas maneiras e de tantos e tantos modos diferentes, o Senhor fez o que Moisés não conseguiu. E é por isso que eu estou salvo. E é por isso que eu me arrependo dos meus pecados e me dobro diante do Senhor, em submissão, em obediência, em fé. E é por isso que eu te adoro, e é por isso que eu te cultuo, e é por isso que eu leio a tua palavra. Porque quanto mais eu aprendo a respeito dessa história, mais eu te conheço, mais eu te amo, mais eu te temo, mais eu percebo a tua glória. Mas eu quero estar perto do Senhor. Então, meus queridos irmãos, há ainda muita coisa a ser dita, mas nós temos tempo. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta. Mas eu queria que você seguisse lendo Gênesis, ou melhor, Êxodo, né? Falei tanto tempo de Gênesis que até mudar a chave na cabeça aqui, que já estamos em Êxodo, pode demorar. Mas eu quero que você prossiga agora lendo o Êxodo e se perguntando, essa história, como ela está apontando para Jesus? Essa história, como ela está me preparando para entender o que Jesus Cristo fez? Bom, eu quero terminar dizendo para você, Jesus Cristo fez o que Moisés não conseguiu. Moisés libertou o povo de Israel, levou todo mundo do Egito para Canaã. Séculos depois estava todo mundo escravizado outra vez. Noé recomeçou a humanidade. Não demorou muito, ele mesmo já ficou bêbado e o filho dele já o desrespeitou. Todo mundo que fez alguma faxina, fez algum serviço para Deus no Antigo Testamento, fez um trabalho provisório. Só tem um que fez o trabalho definitivo. Esse é Jesus Cristo. É a Ele que nós servimos. É a Ele que nós buscamos. É por causa dele que nós vamos ao livro do Êxodo e perguntamos, Senhor, onde estás aqui? E eu estou vendo Jesus em Êxodo capítulo 2, e eu espero que você o tenha visto também. Naquele que convida você a passar pela água. Não a água do julgamento, mas a matar o velho homem na água do batismo, sepultando-o juntamente com Cristo que morreu por você, e ressurgindo das águas do batismo para uma vida nova e uma aliança com Cristo. Não uma aliança como aquela de Noé, cujo pecado de Noé vai colocar em prejuízo logo em seguida. Não aquela de Moisés, que os israelitas vão adorar o bezerro de ouro logo em seguida, mas a aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Aliança eterna, definitiva. Quero ver Jesus assim. Eu quero ver o Jesus que se identificou comigo na minha miséria e largou o seu palácio celestial e veio até mim me buscar. Que não considerou e não se apegou às glórias celestiais, mas saiu de lá e veio colocar os pés neste mundo. E veio sofrer as limitações que eu e você sofremos. Ele que foi rejeitado pelos seus, mas que ganhou para si uma esposa gentílica. Ele que está dizendo, Moisés não resolveu o problema, mas aqui está quem é maior do que Moisés. Toda a glória, toda a honra sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós contemplamos isso de longe, e é curioso, porque o último dos intérpretes sagrados, o autor da carta aos Hebreus, fala sobre isso. Ele diz que Moisés não se apegou aos tesouros transitórios do Egito, mas que ele olhou para os tesouros de Cristo. E talvez você e eu pudéssemos olhar para isso e dizer, tudo bem, meu amigo, eu não sei exatamente quem você é, o autor da carta aos Hebreus, única carta do Novo Testamento cujo autor nós não sabemos com certeza quem seja. Tudo bem você dizer que Moisés agiu pela fé, mas Moisés está enxergando Cristo. Bom, quando a gente começa a estudar a Escritura com esse nível de profundidade, a gente diz assim, Moisés está sabendo perfeitamente que Deus vai esmagar a semente da serpente. A semente da serpente foi esmagada na água nos dias do dilúvio. A semente da serpente foi esmagada na água no Mar Vermelho. Deus tirou alguém que ia carregar a linhagem da semente da mulher de uma arca nos dias de Noé. Deus tirou alguém que ia carregar a semente da mulher de uma arca nos dias de Moisés. Moisés estava vendo Jesus, sim! É que a gente não parou para pensar nisso com toda a profundidade. A minha oração é que você volte para casa dizendo, Jesus, eu preciso te ver muito mais. Eu preciso te conhecer mais. Porque quanto mais eu descubro do Senhor, mais eu te amo, mais eu te admiro, mais eu te respeito, mais eu te adoro. Que a gente volte dizendo assim, Deus, o que é que o Senhor tem para me mostrar hoje? Porque todas as vezes que eu contemplo a tua glória, o meu problema some. Foi assim que Deus resolveu o problema de muita gente na Bíblia. Deus nem sempre cuida de fazer o seu problema sumir.
Ele só cuida de mostrar para você o quanto que ele é poderoso. João está preso na ilha de Patmos, sofrendo trabalhos forçados. Deus aparece para ele e fala: olha só o que eu estou fazendo, e deixa João lá, não tira não. Mas ele mostra para João quem ele é, e isso resolve o problema. Jó está lá todo cheio de ferida, sem filho, sem nada, sem dinheiro. Deus aparece e não resolve imediatamente o problema dele, mas mostra para ele quem ele é. Sabe quem nós somos? Nós somos o povo que vai voltar domingo após domingo para dizer: Senhor, deixa eu ver quem tu és. Porque quando eu descobrir quem é o Senhor, eu vou voltar para a vida que eu tiver, está tudo bem, está tudo sob controle. Porque o Senhor não deixou em momento nenhum que nada fugisse aos teus cuidados. Essa é a expectativa da vida do cristão. A gente vem aqui, olha para Cristo, e a pilha, não é? Da fé, a pilha da esperança, dá aquela carregada. E a gente volta para enfrentar a semana na dependência do Senhor. Porque sabe que Jesus é o centro de tudo que há. E pede ao Senhor que a nossa vida possa estar centrada nele também. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então novamente a música? Jesus é o centro de tudo que há.